Olá, Esteves, boa noite. O assunto é polêmico, já deu para perceber que a opinião pública está, no mínimo, dividida. Pode ser que esteja mais para um lado do que para o outro nessa questão do desarmamento, mas aparentemente dividida entre aqueles que acreditam que tem que armar a população mesmo, porque esta está desarmada e o bandido está armado. Outros tantos que dizem não tem que armar porque sem saber usar uma arma, sem ter a mesma habilidade que um bandido, nem tampouco dar o mesmo valor à vida que dá um bandido, ou seja, é nada para ele, mas para a vítima é a ação dos bandidos que se dá quase sempre movidos por droga, enquanto que o sujeito da vítima é pego de surpresa, não é? Sem que tenha se preparado para se defender e o bandido se preparou para agir e que por isso então não tem que armar a população. São argumentos muito fortes. Eu acho que as ideias dessas duas vertentes têm argumentos realmente bastante fortes. Mas é preciso que alguém, nesse momento em que a opinião pública é movida pelo sentimento também, porque aí há uma questão sentimental, há uma questão emocional nesse quesito de armar ou não armar a população. Você veja que o argumento daqueles que são a favor é sempre este. Como é que eu fico se eu me sinto desprotegido, eles dizem. Eu sinto nos que são a favor o seguinte: no fundo, eles acham que não precisava armar a população. Mas eles dizem, a gente se sente inseguro, pelo menos com uma arma na mão a gente pode ter um pouco mais de segurança que hoje nós não temos dos governos. Então, ele não está totalmente convencido, eu percebo, quando ele emite a opinião, ele diz, eu sou a favor. Por quê? Ah, porque eu preciso me armar porque eu estou desprotegido, é o que eles dizem em geral. Como quer dizer? O Estado está ausente dessa questão. Falta o papel do Estado, eu não estou falando Estado de São Paulo, Estado de Minas, estou falando Estado dos órgãos de governo federal, estaduais e até municipais, mas principalmente as duas primeiras esferas, a quem compete mais a questão da segurança do cidadão. Então, o que se percebe é que o Estado, então, como eu dizia, não está tão presente e não executa muito bem a sua tarefa de zelar pela segurança do cidadão. Daí ele diz assim, e por outro lado, ele é permissivo, e aí sim vai particularmente uma situação dos paulistas do Estado de São Paulo, que é permitir, e há muito tempo, que grupos organizados do crime cresçam diante ou embaixo das barbas das autoridades, não é? Então, parece que o Estado, todos os estados e o governo federal e até os municípios, e nesse quesito do armamento dos bandidos, principalmente Rio e São Paulo, ficam devendo a sua parte. E isso engrossa a fileira daqueles que são favoráveis ao armamento do cidadão comum de bem. Porque ele fala, eu não tenho a segurança que eu preciso ter uma arma para me defender. É isso que deu para sentir. Por outro lado, se você perguntar, e vocês o que acham? Particularmente sou contra também o armamento. Respeito opiniões contrárias, mas sinceramente é preciso que, antes de mais nada, a gente não se leve só pela emoção nessa questão. É preciso que a razão esteja acompanhada, sobretudo na elaboração das leis. Ela tem que ser feita baseada principalmente na razão. E se a gente for tentar estabelecer razão para isso, nós vamos ver que aqueles que defendem o armamento que o cidadão tem que se defender, nenhum deles veio a público para dizer quantas pessoas tendo arma conseguiram se defender. Basta ver um noticiário. Quase sempre o cidadão de bem leva a pior. Mas teve um caso lá que o cara luta jiu-jitsu e ele bateu no bandido, o outro era um policial e ele então soube, como ele tinha uma arma, ele se defendeu e matou o bandido? Alguém dirá isso. São casos absolutamente excepcionais. É tão verdade que não basta ter uma arma nas mãos, e nem qualquer outra arma que seja, fria, a branca, como eles dizem, que ter não basta, que a própria polícia, sempre que aconselha a população, diz assim, se você for alvo de algum bandido, não reaja. O bandido tem tudo a perder, você não. O bandido se preparou para aquela ação, você não. As autoridades dizem, não reaja, que é o melhor. Ou seja, esse conselho, se é verdadeiro, e eu acho que é uma clara demonstração também de que não basta ter uma arma nas mãos, isso não dará necessariamente segurança. É a nossa opinião, embora respeitando as outras. Não é? Mas, por outro lado, eu fiquei curioso em saber por que é que deputados que nunca levantaram essa bandeira do armamento ou desarmamento, agora vai ao Congresso Nacional
fazer uma proposta de armar a população? Por que esse assunto, que nunca o sensibilizou, de repente vira uma questão de honra para ele defender no Congresso Nacional? Não posso afirmar, mas já vimos aos montes exemplos de que quando um assunto que tem interesse econômico na jogada é levado à discussão no Congresso, ele é levado por lobbies que jogam pesado porque há algum setor que quer ganhar dividendos com isso. Daí eu fico aqui naquela dúvida e não posso afirmar, mas tenho o direito à dúvida de que muitos desses que estão reacendendo esse assunto no Congresso estariam a serviço da indústria de armas brasileira, portanto, a serviço de grupos econômicos que querem faturar. Boa noite, Esteves.